Então, dando continuidade à Gemara, nós a gente contou uma história que aconteceu com o Yehuda ben Tabai. A história que aconteceu com o Yehuda ben Tabai foi que Yehuda ben Tabai queria fazer algo para provar contra os Tzedokim, contra os saduceus. Ele queria fazer uma ação, tomar uma atitude num caso, para fazer justamente a posição dos nossos sábios, mas para mostrar e erradicar, eliminar a posição dos saduceus. O que foi que havia acontecido? O que foi que havia acontecido que havia uma pessoa de acordo que ela havia testemunhado, duas testemunhas, que elas haviam feito um testemunhado sobre outra pessoa que ela matou alguém. Então tudo bem, até aí se tornaram zomemim, mas na história foi que somente se tornou zomem. Ou seja, que vieram outras duas testemunhas e falaram sobre um personagem, uma pessoa. Um dos testemunhas do primeiro grupo, das primeiras testemunhas, falou sobre ele que ele não estava lá. Uhum. Então tinha lá, Abraham e Yitzhak, né? Abraham e Yitzhak fizeram um testemunho, e que esse cara queria ver, matou alguém, e depois vieram Shimon e Levi, testemunharam contra Abraham, mas não contra Yitzhak, contra uma das testemunhas. Uhum. E o que aconteceu foi que a Yehuda ben Tabai, naquela situação, matou aquela testemunha por causa da lei de Edzomem. E para erradicar, mas o cara ainda, o Reuven, né, que o réu, ainda não havia sido morto. Ainda não tinham executado ele. Não tinham realizado a sentença. E mesmo assim, qual é a lei de acordo com a Torá? Mesmo que ainda não foi realizada a sentença, de acordo com a Torá, justo aí você mata a testemunha. Uhum. Só que de acordo com os saduceus, ao contrário, é só quando já foi executada a sentença. Só quando o cara já morreu, a sentença já foi executada, aí você mata a testemunha. Mas não quando ainda não foi feito. Se foi descoberto antes, então, de acordo com eles, não mata, como a gente explicou a discussão entre eles e os nossos sábios. Entre os saduceus e os nossos sábios. Só que então ele foi lá para erradicar a posição, a opinião dos saduceus, foi lá e matou esse cara. Só que era o problema nessa situação? Que o Shimon ben Shattach falou para ele, você matou alguém inocente, você matou alguém que não tinha lei de morrer. Por que esse cara não tinha lei de morrer? Porque somente ele tinha ficado zomem, e não o amigo dele testemunha, não a segunda testemunha. Uhum. Somente ele. E a lei é que somente quando os dois se tornam zomem, que aí você faz com eles, você penaliza eles com a lei de Edzomem. Uhum. Mas se foi só um deles, então você não penaliza eles com a lei de Edzomem. Então, nessa situação, Yehuda ben Tabai, ele quis meio que como se fala, ele acabou tendo uma atitude um pouco rara, teve um impulso, né, para fazer contra a opinião dos saduceus. Ele estava com queria tanto erradicar a opinião dos saduceus, que ele viu nessa situação que tinha uma testemunha que acusou alguém de morte e ainda não tinha morrido o réu. Então ele falou, então vou provar para erradicar a opinião do saduceu, vou matar esse cara, como é a opinião que realmente é do sábio, só que ele, acabou sendo mais, não se precavendo. Uhum. E sem pensar que, na realidade, isso era proibido, porque isso era errado nessa situação. É um equívoco, porque nessa situação, o cara, na verdade, por causa de outra coisa, esse cara não deve morrer, por causa que essa lei do Edzomem é somente quando os dois se tornaram Zomemim, não quando somente um. Uhum. Então, Shimon ben Shattach falou, né, ele se expressou, eu juro que eu não vou ver na construção do Beit HaMikdash se você matou uma pessoa, se você não acabou por matar uma pessoa que era inocente. Uhum. Quer dizer, se você matou uma pessoa, se essa pessoa ela não era inocente, então eu não vou ver, eu prometo que eu não vou ver na construção do Beit HaMikdash. Ele quis falar que essa pessoa certeza que era inocente. Se você acabou por não matar uma pessoa inocente, e aí obviamente ele quis falar porque ele era inocente, porque por mais que realmente, de acordo com a lei dos sábios, tem que matar a testemunha, mesmo antes da lei ser executada,
mesmo antes da sentença ser realizada, mesmo assim, nessa situação, havia um outro motivo para que ele era Chaf Mipesha, que ele era isento da pena de morte, porque foi somente ele, não os dois. Só que Yehuda ben Tabai acabou matando o cara, ficou claro, não é o caso, ficou claro que é o caso o que Yehuda ben Tabai quis fazer, era um grande sábio, Yehuda ben Tabai, grande sábio, e ele acabou, enfim, matando alguém que na realidade, e aí ele foi, né, que por outro motivo, havia outro motivo de não matar aquela pessoa. Aí a gente falou, ele pediu desculpas, a Gemara conta que ele foi pedir desculpas, enfim, todos os dias ele ia lá no Kever, ele ia lá no túmulo, ele ia lá pedir desculpas, até o ponto que, enfim, a gente, eu não cheguei a falar, contou da testemunha, que ele ia no túmulo da testemunha, né? Certo. Ele recebeu sobre si não fazer nenhum julgamento sem antes consultar Rabi Shimon ben Shatar. Ele falou, né, ele recebeu sobre si, eu não vou fazer nenhuma lei somente perante o Rabi Shimon ben Shatar, somente na frente, somente perante o Shimon ben Shatar, na presença dele, para não ocorrer um erro parecido como esse, né, não ocorrer um equívoco parecido como esse. E aí, aqui que era interessante é que eles escutavam, que a Gemara conta que as pessoas escutavam perto do túmulo uma voz. As pessoas escutaram perto do túmulo uma voz. E aí eles então, acharam que essa voz era do morto, da testemunha morta, que ela estava falando aquelas palavras, enfim, em crítica, quer dizer, e pedindo julgamento, que Yehuda ben Tabai matou ela. Então elas acharam que era na verdade um morto que estava fazendo algum barulho, estava fazendo alguma, mas como se fosse que pedindo um julgamento, que Yehuda ben Tabai matou ela sem ter razão. E aí ele respondeu, Yehuda ben Tabai falou, não, sou eu que estou falando, essa voz que vocês estão ouvindo não é do morto, é minha, que eu vou lá, enfim, eu vou lá pedir desculpas, eu vou lá, enfim, sempre. Vamos ver se todos os dias que enfim. Essa voz que estão ouvindo é minha, porque eu vou lá pedir desculpas. Eu vou lá tentar apaziguar, né? Tentar pedir perdão. E aí ele falou, eu vou provar que sou eu. Como eu vou provar que sou eu? Porque depois que eu falecer, vai parar essa voz. As pessoas estão falando que era o morto, que estava querendo julgar ele, e ele falou, não sou eu. E a prova que sou eu é que depois que eu falecer, vai parar essa voz. Então, e aí tudo bem, aconteceu isso. Ele faleceu. Pergunta como o fato dele ter falecido e se ele falecer e não ser escutada mais a voz iria provar que realmente era ele. Talvez depois que eu falecer não vai ser mais escutada a minha voz, vocês vão ver. Mas isso ainda não prova que era Yehuda ben Tabai. Talvez não era Yehuda ben Tabai. E porque depois do falecimento de Yehuda ben Tabai ela iria, né, ela viria a parar a não ter mais barulho, eles iriam para parar e cessar de ouvir aquele barulho, seria porque agora que ele está nos céus, ele conseguiu fazer algum julgamento. Agora nos céus o cara conseguiu colocar Yehuda ben Tabai num julgamento, e Yehuda ben Tabai foi julgado lá em cima. E agora então por isso o falecido parou de fazer barulho, porque agora Yehuda ben Tabai, depois que ele faleceu, foi julgado lá em cima, e agora Então, quer dizer, não é prova do fato de não estar escutando mais depois do falecimento de Yehuda ben Tabai, que era ele próprio, que era Yehuda ben Tabai, talvez era um morto. Isso que ele parou porque, na verdade, ele conseguiu trazer lá em cima Yehuda ben Tabai para o julgamento. Ou talvez não foi julgamento, mas talvez lá em cima Yehuda ben Tabai conseguiu apaziguar, né? Conseguiu pedir desculpas, conseguiu com que ele perdoasse. Certo? Ok, mas o que é interessante? Por que eu quis trazer isso? Por que eu quis trazer essa ideia? Por que eu quis trazer isso aqui de volta? Porque a grande pergunta... O que é a grande pergunta, na verdade? Eu quis dizer... a grande pergunta é... Qual é a grande pergunta? O que fica, na verdade, no final? Como pode ser que aconteceu através de um sábio tão grande quanto Yehuda ben Tabai, que aconteceu uma pena de morte que veio através dele? Como pode ser que aconteceu um erro, então, enfim, né? Uma pessoa que não tinha lei de ser... não tinha lei de morrer, acabou passando através de Rabi Yehuda ben Tabai, a morte dessa pessoa. Ele acabou matando aquela pessoa, enfim, causando a morte dela, executando ela, mesmo que na realidade ela não tinha esta lei.
Então, como Deus deixou passar através de um tzadik, através de uma pessoa tão justa, uma coisa tão errada, uma morte de um... Rabino, quer uma resposta lógica ou cabalística? Tudo bem, é perfeito, é isso, tá bom. Qual das duas que o Rabino quer? A cabalista eu já sei, então eu quero a lógica. A lógica é mais difícil, né? Certo. A resposta, enfim, em geral é a primeira resposta que é trazida é a cabalista, mas qual seria uma resposta lógica? Você teria algum, enfim? É isso que eu tô pensando, peraí. Não tem resposta lógica, porque se ele sentenciou e chegou à conclusão de que estava errado, se ele próprio que foi quem sentenciou chegou à resposta que estava errado, então não tem uma resposta lógica, porque a Torá ela é sempre certa. Certo, então não tem uma resposta lógica que explique algo que é místico, do que é isso que eu quero dizer. Na minha opinião. Certo. Então tá, mas a ideia seria, tá bom, mas é correto. Então vamos partir para o lado cabalista, o lado da Kabbalah. Então, assim, o lado da Kabbalah, então, a verdade que mais ainda, só que, só para falar, a verdade que mais ainda, que existe uma Gemara que nos diz, uma Gemara, enfim, que nos diz, o Midrash também traz essa ideia, que Deus não traz um tropeço, algo, uma takalá, uma tragédia, né, uma coisa errada, através de um tzadik. Deus não faz com que aconteça um erro através de um tzadik. Que um tzadik seja o causador, né? O causador de um erro, o causador de uma takalá, de um desastre, de um erro, de um equívoco. Uma Gemara que ele traz em Gitin, uma Gemara em Hulin também. É uma Gemara famosa, enfim, que tinha um rabino, que a gente pode ter, enfim, quer pegar a Gemara? Mas... Vê se ele traz aqui, viu? Alexa, lights on. Okay. Gemara em Gitin 7a. Aqui a Gemara está falando sobre a importância de que a pessoa, quando ela fala com os outros, quando ela quer colocar uma ordem, ela quer, enfim, falar, faça isso, faça aquilo, e mesmo se com relação a mitzvah, enfim, faça essa mitzvah, cumpra isso, aqui em específico vai se tratar sobre as coisas que o pai é responsável, que antes de Shabat, na véspera de Shabat, então precisa acender as velas, tem algumas mitzvot, algumas responsabilidades que elas devem ser feitas antes do Shabat, para não, enfim, se você acaba, não tem como fazer depois, então quer dizer, tem que se tomar cuidado que essas coisas sejam feitas antes do Shabat, então o pai está lá, enfim, para tomar cuidado e avisar, façam isso, não esqueçam de fazer isso. E
Só que aí nós sábios estão nos ensinando que a pessoa não deve falar isso com braveza. Braveza? Irritação? Com irritação, exatamente, com irritação, certo. E aí ele fala, Amar Rabba bar bar Chana, disse Rabba bar bar Chana, Ha de Amri Rabbanan. Isso que nossos sábios falaram, Shloshad Varim, 3 coisas, Adam Tzarich Lomar, a pessoa ela precisa dizer, precisa, enfim, falar para as pessoas da sua casa, Betor Beito Erev Shabbat, na véspera de Shabbat, In Hasheicha, antes de escurecer, ao estar escurecendo. O que seria se eles já tiraram Maaser, porque não tem como tirar, proibido tirar Maaser no Shabbat. Porque existe uma lei, enfim, a gente não tem muito isso, mas em Israel, por exemplo, você tem uma produção que precisa tirar Maaser, que não foi retirado ainda o Maaser. Se não foi retirado ainda o dízimo, em Shabbat você não vai poder comer, porque você não vai poder tirar o dízimo em Shabbat. Enfim, talvez a gente consiga em Shabbat de alguma outra forma, enfim, mas pelo menos assim também com relação a Halá, talvez o correto é tirar antes. Se você não tirou antes, talvez você consiga de alguma outra forma em Shabbat em si também retirar, enfim, de uma maneira diferente. Existem detalhes para isso. Mas aqui falando, a vitória dele é falar, vocês já tiraram Maaser das frutas, daquilo que a gente vai comer no Shabbat? É uma forma, enfim, sem dúvida, de evitar equívocos, evitar erros. E é interessante, por que a gente não pode fazer isso aqui em Shabbat? Porque parece como se você estivesse consertando aquilo. Já que antes você não podia comer, e retirando o Maaser, retirando o dízimo, agora fica permitido de você comer. Então é considerado derabanan, como se estivesse consertando aquilo. Só é interessante essa ideia, né? Que você agora e aí consertar no Shabbat é proibido. Você não pode consertar, não pode fazer com que algo, né? Algo se está, enfim, de uma certa maneira fazendo tikkun kli. Tikkun kli é existe a 38ª proibição de Shabbat seria aquilo que a gente falou com relação à roupa, né? Fazer com que aquela roupa se torne usável. Você está completando aquilo e fazendo com que aquilo se torne usável. Isso é o 38º trabalho de Shabbat. Você completar algo e fazer com que aquilo se torne usável. Então aqui no caso,